olha, Brian. Bom, então começam a surgir imagens nas redes sociais onde se observa esse forte terremoto que aconteceu lá no Peru. O que se sabe até o momento? Bom, há detalhes que chamam a atenção pela magnitude para começar e pelo fato de que já há feridos confirmados. Inclusive, já se fala também de algumas áreas que teriam sido afetadas por esse forte terremoto. É importante lembrar que o Peru está dentro do que é o cinturão de fogo do Pacífico, e isso também, de vez em quando, causa grandes sustos. Desta vez, o terremoto relatado foi de 6,1 segundo o USGS dos Estados Unidos, que registrou como 5,8, mas chama a atenção que é um terremoto que acontece e, ao mesmo tempo, ocorre um terremoto diferente no Japão, entre o Japão e a China. Estamos vendo este aqui e em breve falaremos sobre esse terremoto, que tem a mesma magnitude, mais ou menos de magnitude 6, sim. Diziam também 6,1 aqui relatam como 5,9, mas ocorrem terremotos. Quase coincidem na magnitude e também coincidem na profundidade, cerca de 40 a 50 quilômetros de profundidade aproximadamente. Apesar dessa profundidade, sim, foi detectado, pois causou danos, causou problemas. É isso que foi observado. Bem, no Peru, o que se sabe é que há 27 pessoas que ficaram feridas nesse terremoto. Felizmente, os danos são leves e até agora não há relatos de mortes. O terremoto foi forte, como disse Pepe, de 6,1. Você tem o mesmo número? Sim. 5,8. 5,8 bem, aqui no início marcavam pelo menos 6,1 na região de Ica e felizmente deixou apenas feridos leves, assim como danos materiais leves. Esse tremor foi sentido com intensidade moderada em Lima, Peru, e ocorreu às 12 horas e 57 no horário local, a uma profundidade de 81 quilômetros, ou seja, bem profundo, e o epicentro está localizado a 41 quilômetros ao sul da cidade de Ica. Certo? Um abraço para toda a comunidade que está nos acompanhando, obrigado por estarem aqui. E olha, vamos ficar atentos ao que está acontecendo. De modo geral, porque quando acontece um sismo assim e outro no Japão, geralmente é uma atividade que começa a aparecer em vários lugares ao mesmo tempo. Hoje notei um de 5.2, 5.3 no Alasca, o que é até comum, mas parece que todo o cinturão está se ativando, não é? Também, exatamente. Quero lembrar que ontem, né, teve um na China, Um na China. não está no cinturão, desculpa, mas sim, já esteve. Foi intenso e também causou danos, por sinal. Mas tudo bem, está aí, né? Os amigos do Peru, se estiverem conectados, esperamos seus comentários para saber como foi para vocês com esse assunto. Obviamente, é uma notícia em desenvolvimento que vamos atualizando conforme se saiba mais, principalmente pensando que possivelmente o número de pessoas afetadas vai ser atualizado. Então, isso também vamos comentando mais adiante, certo? Tem mais alguma coisa que faltou sobre o assunto? Terremoto. Bom, teve uma réplica de 4,1, também não aconteceu nada, foi tranquilo e, bom, não há mais relatos, não sei o que o SGS está mostrando aí, Sim, sim, mostra a réplica também. Não, não vamos. mas não muitas, pois há países com uma réplica e depois várias, 20, 30, 40 réplicas de um sismo. Exatamente. Muito perto de Ica, por sinal, não é? Estamos vendo aí. Muito perto de Ica. E isso também chama a atenção e os amigos do Peru vão contar. Não sei se no norte da Argentina sentiram. Já vão nos contar por aí, o pessoal da Bolívia também, que eu digo sim, se olharmos essa região do Peru pode estar relativamente perto, principalmente da Bolívia. Não é? E estamos vendo isso, não é? E bom, da Argentina nem tanto, não, já está um pouco mais longe, e do Chile também. Aqui também teve um sismo no Chile. Ou seja, de quanto foi esse? Esse foi de 4,1 muito profundo, não muito profundo. E bom, fiquem atentos também ao que está acontecendo por lá. O mais importante por enquanto é isso. Vamos a outros assuntos. Antes. Vejam que, no caso do que está acontecendo lá entre Donald Trump ou Estados Unidos e Irã, não está acontecendo, assim, uma reviravolta relevante nesse aspecto, já que alerta não só que vão retomar os ataques contra o Irã, mas que já estão preparando os ataques, já estão preparando as opções militares. E fala-se,
E isso é um tema que, evidentemente, eles não vão confirmar, mas fala-se de uma probabilidade real de entrar com tropas. Ou seja, o próximo passo. O próximo passo, né, a próxima fase, poderia começar com bombardeiros, mas também, possivelmente, com tropas em algumas áreas. Sobretudo pensando que tem sido um ciclo. E olha, começa a mudar um pouco o entendimento que os norte-americanos têm. Porque, de repente, para ficar atento e ver como as pessoas reagem, como elas vão reagir, tem que olhar os comentários das pessoas em geral, Twitter, Reddit, enfim, a mídia em geral, né? Quando você vai vendo as respostas ou as opções que os iranianos apresentaram hoje, eram uma opção de 5 pontos. Todos os 5 pontos eram linhas vermelhas que seriam: Iranianos. Eles também não comentam sobre o programa nuclear, ou seja, simplesmente não estão negociando o programa nuclear. Exatamente. Esse é outro ponto muito preocupante. exatamente, que o ponto principal nem sequer é tocado, não. Ou seja, e os comentários eram basicamente de deboche, dizendo que isso é um ciclo, é como um loop que se repete uma e outra vez. Já nos fizemos de loucos no meio disso. Já nos sentimos loucos aqui. Exacto. Então, bom, Donald Trump insiste que não vai permitir uma arma nuclear e, bom, enquanto isso não estiver na negociação, supostamente a opção militar volta a estar na mesa. Exatamente. Ela afirma novamente que há um prazo limitado para avançar nas negociações. É preciso lembrar que também, supostamente, estamos sob um ultimato que o Irã deu de 30 dias, então não sei qual ultimato estamos realmente seguindo aqui, mas enfim, os Estados Unidos, com esse prazo, ela diz de 2 a 3 dias, talvez sexta, sábado ou domingo. Já se passaram mais de 2 ou 3 dias, talvez no início da próxima semana, mês ou ano. Não definem um prazo porque não podemos permitir que tenham uma arma nuclear. Sempre vão além, ou seja, isso já passou. É muito amigo e é um personagem que se contradiz constantemente, não é um personagem que só pensa em si mesmo, pensa nas próprias conveniências. Já conhecemos ele, para que vamos fingir, né? Ou seja, essa é a realidade. E o que acontece é que não vai restar outra opção a não ser entrar de novo no conflito, não tem outra escolha, é perder ou perder. Em que sentido? No sentido político, porque não tem como ele ganhar as eleições, não tem jeito, é só olhar as pesquisas e você vê que está com ele. Está no chão aqui, está 3 metros abaixo do chão. Sim, quer dizer, Não tem jeito, nem Nixon tinha. Aliás, quando Nixon já estava com esse nível de popularidade, ele preferiu renunciar, preferiu sair porque dizia que era impossível governar um país assim. E Trump não, ele não pretende sair. Quer dizer, Trump basicamente diz que é popular, né? Segundo ele, e é assim que ele lida com isso, digamos, na visão dele, né? E em um setor cada vez menor que o apoia. Vamos ver como isso inclui. Inclusive hoje o Senado o bloqueia e começa a se mover já contra a guerra também. exatamente. Hoje também, como disse Pepe, o Senado, numa proposta que foi votada, já houve 7 tentativas, se não me engano, para, digamos, limitar o poder que ele possa ter nas decisões sobre a guerra. Donald Trump no Irã, especificamente no Irã, porque tentaram com a Venezuela, tentaram com, bom, os ataques no Caribe, para ser mais específica. Eles tentaram com Cuba e com a Venezuela, digo, e com o Irã também. E bom, hoje, terça-feira, pela primeira vez, avança esse projeto que vai permitir, para começar, debater uma medida que obriga o presidente Donald Trump a pôr fim à guerra no Irã e a obter autorização do Congresso para continuar. É um tema que o levou a dizer que não precisa disso. E isso depois que vários republicanos viraram as costas para o governo de Donald Trump e a votação ficou 50 a 47, então foi bem apertado. Se tem um democrata que, olha, é um democrata bem republicano, eu diria que é ele. Victor Orbán de Trump, esse Fairman ou algo assim, que é o sobrenome desse personagem. Sim, ele votou sim, ele sempre vota do jeito que Donald Trump manda, vota desse lado e, bom, com isso já dá para tentar limitar o poder de Donald Trump. Diz José Álvares, vocês só bajulam o Trump. Olha, acho que ou você não escuta ou não viu absolutamente nada. Estou te ouvindo agora? Nenhum único programa. Eu acho que esse é meu xará José Álvares, então onde você está? Talvez você tenha se confundido de canal, compadre, ou talvez realmente não entenda espanhol, não é? Saudações, saudações, José Francisco. Como você tem estado, Walter Osório? Muito obrigado, Walter. Um grande abraço para você aí no sul do México. Saudações à comunidade que nos assiste em Campeche, Tabasco e Yucatán. Um grande abraço
e muito obrigado. Obrigado por estar aqui. Tapatia, como tem estado? Nica Ghost. Saudações à comunidade espanhola e a que nos acompanha na Califórnia. Reparem que no bloqueio que estão impondo à construção... Bloqueio de 400 milhões de dólares. Que é um absurdo. Que vai ser ridículo. Dizem para ela se vai aumentar. Ela vai aumentar, claro. Além disso, há o bloqueio ao movimento militar, que ele não quer chamar de guerra, mas que é uma guerra. Pois esses são os dois maiores reveses que ela teve nos últimos meses. Exatamente. Agora, isso que estamos falando do Senado. Ainda vão discutir o projeto, esse voto foi só para que pudesse ser discutido. Então, nas próximas semanas, isso vai ser discutido nas duas câmaras e, se for aprovado o Salão Oval, o mandatário teria a possibilidade de estar. Ou seja, ele pode vetar e provavelmente fará isso se for aprovado. Agora estamos aqui falando das aventuras de Trump. Hoje saiu a notícia de que Donald Trump processou o Departamento do Tesouro por um valor ridículo, pois investigaram e divulgaram informações sobre seus impostos. Pois bem, hoje a agência de Trump retirou o processo ontem e agora já ficou claro o motivo. Bom, ele chegou a um acordo com o IRS de que não vão perseguir nem Trump nem sua família na questão dos impostos. Imaginem, ele já está se preparando para sair, para que seus filhos não tenham problemas, porque eles estão fazendo uma quantidade de falcatruas que são bem conhecidas. É sabido que toda a família de Donald Trump ganha muito dinheiro. E então chegaram a esse acordo com a Receita Federal dos Estados Unidos de que Donald Trump, sua família e as empresas não poderão sofrer cobranças de impostos atrasados em virtude do acordo que fizeram hoje. Hoje eu fiz uma pergunta para vocês lá na área da comunidade com uma imagem. Obviamente só para a gente se divertir, só para a gente dar risada aqui. Com essa imagem, vamos colocar essa imagem aqui. Falei, ei, o Trump já chegou no estúdio, né? E imagina só, ter esse estúdio seria demais, né? Bom, algum dia, né? Algum dia, claro que sim. Mas imagina que chega o Donald Trump, aí chega o serviço secreto e fala, olha, você pode fazer qualquer pergunta que quiser. O que vocês acham que a gente perguntaria para ele? Peço para a comunidade dizer o que acham que deveríamos perguntar para esse indivíduo sobre qualquer coisa, qualquer assunto, né? Vocês me digam qualquer assunto. Ele fala, vou estar aí no seu estúdio, vamos conversar, pode me perguntar o que você quiser, né? Que pergunta vocês fariam ao presidente dos Estados Unidos, independentemente de afinidades ou aversões? Acho uma boa questão. Eu que simplesmente não suporto nem ver a cara dele, mas independentemente disso, ele é o presidente daquele país, o que você perguntaria para ele, né? Evidentemente, perguntas que tenham uma lógica com o que acontece no mundo. Mas claro, eu sei que qualquer pergunta é válida. Está ótimo. Digo, de cara, obviamente vocês sabem que eu perguntaria sobre os alienígenas, com certeza, mas haveria muitas perguntas que poderiam ser feitas que seriam interessantes. E não vejo isso sendo feito com ele na mídia. E ou que não tem coragem, ou simplesmente dizem, vocês não podem perguntar isso e acabou o assunto, né? Então, bom, deixo essa pergunta, essa dinâmica, e no final do vídeo, vejo quais perguntas vocês gostariam de fazer para esse personagem. Vamos para outros temas, para outros assuntos que também são importantes. Vejam o que está acontecendo nesse caso. Olhem, está acontecendo uma situação tremenda na Bolívia, tanto que até os Estados Unidos já se pronunciaram e comentaram. Esse Christopher Landau, que foi por sinal embaixador do México, conhece muito bem a América Latina. Christopher Landau, ele foi embaixador do México quando Biden estava no poder. Sim. E além disso, bom, ele vivia postando coisas sobre o que ele gostava do México, né? Ou seja, ele acabou virando um fã do México, né? Nesse sentido. Ele acabou ficando muito popular porque vivia dizendo, ei, aqui estou comendo uns tacos, aqui estou comendo uns tamales, aqui estou com esse artesão, aqui estou. Ou seja, ele ficava tentando fazer o que deveria ser um trabalho diplomático, né? De conhecer o país, não só os políticos, mas de realmente conhecer o país, conhecer sua cultura e conhecer tudo isso. Então chamava muita atenção esse lado desse embaixador ou ex-embaixador e agora ele é o vice-ministro. E secretário, vice-secretário de Estado dos Estados Unidos.
O que é muito raro porque pouquíssimas pessoas que trabalharam para o Biden conseguiram algum cargo na época do Trump. Ele é um desses poucos, e eu acho que é porque ele tem um entendimento da América Latina, soube observar e ser crítico, mas também com carinho, vamos dizer assim. Ele não foi tão próximo de certas coisas da América Latina, né? Diferente de outros que são muito frios na hora de agir. Ao fazer comentários e ao ver as coisas, eles quase sempre parecem policiais, não embaixadores. Nesse caso, esse personagem está alertando que está observando um golpe de Estado em andamento na Bolívia, e isso, evidentemente, está acendendo os alertas tanto dentro da Bolívia quanto na América Latina. E exatamente, ele afirma que na Bolívia está se enfrentando, então, esse golpe de Estado que o Pepe diz estar em andamento, promovido por setores que estão ligados ao crime organizado, e afirmou que, então, os Estados Unidos apoiam o presidente Rodrigo Paz em meio a esses protestos, distúrbios, bloqueios de estradas e estão ficando super intensos. E esse alerta feito pelo vice-secretário de Estado dos Estados Unidos afirma que há mobilizações violentas, que existe uma aliança que está destinada, pois é, a enfraquecer as instituições da Bolívia. Ou seja, de, digamos, controlá-la. Se foi com esse Trump, ele tem razão. Ada fez isso e este no primeiro mandato, não é? Foi no primeiro mandato. E depois? Ele com Trump, digo, com Biden, foi o senhor vaqueiro. Vaquerudo. Foi o senhor Marques, sim, lembrei. Ele mesmo, aquele que sempre ficava lá na... Como chama? Não me quer dizer. Lá nas oficinas do Palácio do Governo, ele ficava lá. Chegava a ir até 2 vezes, de repente, em um só dia, né? E aí estamos falando que dentro do alerta já teve uma carta que foi assinada por vários países, países que não tiveram uma boa relação no passado. Com Evo Morales principalmente, mas em geral já não se vê mais só um movimento de protesto, e sim um movimento de rebelião, né, do grupo. Está acontecendo porque, olha, Evo Morales está lá quando todos... Evo Morales tem acusações gravíssimas, entre elas de abuso de menores, entre outras coisas, inclusive de ter, tipo, grupos de menores, uma dessas coisas assim. Agora sim, basicamente o Epstein da América Latina, né? Mas além disso, político e corrupto, etc. Mas além das acusações, ele continua tendo e mobilizando pessoas, e nessas mobilizações, claramente, se Evo cair, muitos deles também vão cair. No fim, trata-se de uma rede, não apenas dele, mas de toda uma rede. E eles vivem basicamente dessa existência, porque esses personagens, caso já tenham sido levados à justiça, evidentemente nunca mais vão sair livres na vida deles. As acusações são muito graves e eles também não querem largar o osso, ou seja, querem continuar mantendo o poder dentro da Bolívia. Então estão levando isso a tal ponto que já se suspeita de um suposto golpe de Estado. Não sei se eles pensam nisso, mas as coisas estão escalando cada vez mais gravemente. Há bloqueios, há fechamento de estradas, né? Já se fala até mesmo em agressões, em pedras, vamos dizer, nesse tipo de distúrbios, vamos dizer. Sim, sim, sim. Já presenciei situações com policiais e atitudes mais violentas. Mais violentas. Então, bom, esse é um tema que evidentemente vai continuar. Não acho que vá se resolver com diálogo e não acho que vão perdoar o que fez esse Morales. Então, na verdade, vamos ver quem é que tem mais força, basicamente, né? É isso que está sendo medido ali, e o cálculo que Morales faz é um cálculo de ir com tudo, como dizem por aí. Então, até agora, acho que o governo boliviano tem se contido, mas em uma dessas, se isso continuar, infelizmente pode haver confrontos entre a força do Estado e esses grupos. E, na verdade, já estão acontecendo confrontos entre essas forças, né? Exatamente. Bom, é uma situação bem complicada. Esse Christopher afirma que, bom, o presidente que está atualmente foi eleito por um processo democrático faz mais ou menos de um ano. Ele está no cargo e por isso mesmo não deveria estar recebendo esses movimentos, essas manifestações por parte do presidente Evo Morales, que, bom, está afundado em corrupção. Olha, mas a data já passou, Soli. Do quê? A data da aposta. Sim, olha, mas não. Agora, se quiser estender aqui, Mas não vai ter, não vai vir a Soli. Se não vai vir agora, já não vai vir. Ou então falta um mês, menos de um mês. Para quê? Para aquilo da FIFA. Ou seja, os argentinos não têm o visto liberado. você está falando da Copa do Mundo.
Sim, porque a ideia era para a Copa do Mundo, mas não vai ter Soli. Se não está agora, já não teve. O que eu vejo é o contrário. Eles estão procurando mais é como tirar vistos de todo mundo, não dar vistos. A atitude do Trump. Sim, Porque o que fiz foi há um ano, então perdi um ano antes do evento, não um mês. sim, não, não. Não, e agora já. E tomara que sim, se for para ser, mas sim, não, não, não tem jeito, não. É que, ou seja, Trump fechou o visto com os países mais próximos, com os países, ou seja, está, vamos, com a Argentina. Digo, ele se dá bem com o Milei, mas daí a querer abrir, digamos, os Estados Unidos para todos os argentinos, não, não vejo como. Ou seja, não é nosso e muito menos com o pessoal do MAGA. Eu não os veria com o pessoal do MAGA. E hoje, o que ele quer é o oposto, né? O que ele quer é ser rígido com a questão da migração, seja Inglaterra, seja Japão ou Canadá ou o que for. Ou seja, o que pedem dele é firmeza, né? Isso é o que ele quer. Então, se não, quer dizer, ele vai falar coisas, mas não sei por onde. Mas se não, bem, é a mesma coisa que da última vez. Quer dizer, não tem jeito, é que simplesmente mas se quiser fazer outra aposta, se quiser, mas essa você já perdeu, Solia. Sim. Quer dizer, não prolonga isso pra mim. Não prolonga isso pra mim. Diz, os argentinos não migram pros Estados Unidos, não gostamos. Diz, bem, é que fica longe pra eles. Não, olha, não, é que não. Argentinos não migram, não, eles ficam aqui no México. Mas, sim, não, é que eles migram, quer dizer, migram muito. Os argentinos viajam pra todo lugar. Quer dizer, você vê eles na Espanha, você vê eles no México, você vê eles em todo lugar. A verdade é que é como, em algum momento, talvez os galegos, né? Quer dizer, viajavam muito, sim, migravam bastante, tinham essa fama, mas isso já fazem há muito tempo, né? Por isso você os via aqui. Mas também via. Muito pra Espanha, né? Sempre eles também vão muito pra Espanha também, digo. Os argentinos. Sim, Itália, imagino, né? Suponho eu, aí a gente coloca. Tem uma. E quem tem familiares italianos, supõe-se, bom, até alguns anos atrás. Tinham a possibilidade de ter dupla cidadania, né? Dupla, mas enfim. Vamos para outros assuntos, vamos para outros temas. E esse fica duplo, então é tudo ou nada. Ou o quê? Sole, então vai duplo. Doble. Va. Vamos para outros assuntos também importantes do que está acontecendo no mundo. Vejam, tem uma série de comentários que tem feito esse Tim Burchett, né? Um dos congressistas talvez mais chamativos que tem falado sobre o tema dos WAPs, né? E todo esse assunto, e eu gostaria, que vamos colocar aqui a imagem, essa é uma entrevista que fizeram na News Nation, né? Um meio que está dando espaço para certos congressistas dos Estados Unidos falarem sobre esse tema, né? Lá, já apareceram, desde o próprio George Knapp, né? O próprio Tim Burchett, Luna, como é o nome? Ana Paula Luna, Ana Luna, etc., né? O representante Burchett espera que nessa entrevista ou afirma que vai haver entre as informações que vão divulgar intencionalmente, certo? Eles vão começar a liberar informações totalmente falsas? Sim? Para quê? Para gerar essa ideia de, olha, não, eles estão soltando só porcaria, estão soltando só informação que não é ver, não, só quer. Eles farão um trabalho de inteligência, basicamente de dizer, olha, de desmerecer ou tirar valor, digamos, daqueles vídeos, imagens, fotos que são reais, que são importantes, que devem ser estudados. Como o caso de Méritas. Você mesmo lança informações que mais cedo ou mais tarde vão descobrir que são falsas, que vão dizer, ei, espera aí, eles estão. Mas, por exemplo, não estão colocando um vídeo dela. Ou estão colocando um vídeo que claramente foi produzido e estão colocando. E então perde completamente a credibilidade. Tudo claro. Interessante que Burchett esteja se adiantando, porque se acontecer é para não cair nesse assunto, né? Eu acho interessante que ele tem sido mais duro que a Ana Paulina com esse tema de inteligência. E como eles têm se comportado na hora de pressionar o Congresso para não dar informações ou para não desclassificar o que o Congresso os obrigou a desclassificar, a única regra era que, se fosse demonstrado que era arriscado para a segurança nacional, então, nesse caso,
Eles poderiam bloquear esse vídeo, essa foto ou esse caso. Mas caso não fosse demonstrado isso, então eles teriam que abrir esse documento. E assim com cada um dos documentos. Então, ele diz: acho que o encobrimento continua. Acho que o presidente e a Casa Branca estão tendo problemas com muitas das nossas agências de siglas. Ele diz e repete: esse é o clássico Estado profundo contra a América. Afirmando então que o movimento já se tornou, já está acontecendo ou já foi transformado. Um movimento que é o de agora. Gerar desinformação e criar a sensação de que, bem, nenhum dos casos é válido, né? Esse é o enfoque que ele pelo menos está denunciando, né? Então, é isso. E, bom, essa técnica é super utilizada, né? Muito utilizada mas a questão é que funciona, ou seja... Sim, claro, sim, funciona. Desacreditar sim funciona. Exatamente, desacreditar sim funciona. E essa sensação de desinformação básica, a velha confiável. Por assim dizer. Aliás, outro assunto que chama a atenção é gerar a sensação de menos desinformação, que é o que o próprio Vladimir Putin faz lá como é que chama? Na China, né? Eles também recebem, pelo menos, né? Bem, é aquele recebimento clássico de um mandatário que importa para a China. Até agora não se viram, pelo menos eu não vi assim. Imagens, desinformação, sinais negativos, não contrário, né? O que vimos foram simplesmente imagens em meio à desinformação, a sensação. O que mais se gerou foi aquele recebimento clássico, típico de para onde Vladimir Putin, chegando à China. E nesse caso, bom, aqui estamos vendo, acho que a imagem de Donald Trump, né? Não. Ou desinformação, menos tipo, recebe desinformação, sensação, recebe. Obrigado. Na verdade, se você reparar, dá para ver ali onde ele está descendo do avião. Curioso, sim, houve diferenças. Obviamente, a mídia russa está tentando dizer que não. Que a chegada dele foi mais espetacular, qualquer coisa serve, tipo, ah, não, o clima lá está melhor. Não, sim, é o dos Estados Unidos, é o dos Estados Unidos, sim, é o dos Estados Unidos, sim. Então, aqui estava... Que a mídia russa tem estado... dizendo que a recepção de Vladimir Putin foi melhor, mas porque ele foi recebido por Wang Yi, que é o ministro das Relações Exteriores. Mas outros dizem, não, é que isso é mais importante. Quem recebeu Donald Trump? Quem recebeu Donald Trump foi o presidente do Congresso, do Parlamento que eles têm na China. Então, alguns consideram que um é mais importante que o outro, mas enfim, isso não é o que importa. O que importa é o que vai acontecer entre Xi Jinping e Vladimir Putin. E Vladimir Putin, quer dizer, não, digo sim, é importante de qualquer forma. Ou seja, quem vai recebê-lo? Eu considero, olha, diz o seguinte... A mídia russa aponta que Putin parece ter recebido uma recepção de alto nível no aeroporto em Pequim. Diz que Putin foi recebido por Wang Yi, como você comentou, não é? Analistas chineses afirmam que enviar um membro do Politburo ao aeroporto mostra que Pequim considera o visitante especialmente importante. Aham, que foi o que aconteceu com Trump. E não com Putin. Então, digo, eu não duvido que a relação com Putin seja importante, principalmente porque você tem armas nucleares e ele é seu vizinho. Ou seja, de cara você tem que mostrar certo respeito e tudo mais que você quiser. Mas a dependência da China e a interdependência, porque não é dependência de um lado só, é uma dependência dos dois lados. É dos Estados Unidos e da China. Ou seja, China e Estados Unidos dependem deles. Há anos eles vêm comprando dólares, mas não é só isso, continuam comprando. O que mais? O que mais eles estão comprando? Bem, os famosos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. E não só isso, mas também estamos vendo como a China, nessa visita que fez, o que acelerou foi o quê? Negócios. E digo, tudo bem, está perfeito. E o que o Trump fez? A mesma coisa, exatamente. E eu, pelo contrário, eu vi uma China, um Xi Jinping, muito firme na sua posição, e os Estados Unidos basicamente dizendo, é melhor fazermos negócios, né? E vamos esquecer todos os outros problemas, né? Basicamente é isso. Então, a visita com Putin, o interessante seria ver o que acontece depois da visita. Ou seja, com fatos, não com comentários, porque os comentários vão ser, somos super amigos, somos isso, né? O que vem depois disso? Ou seja, que operações continuam, por exemplo, na Ucrânia, né? O que se vê, o que vai acontecer, por exemplo, na questão do petróleo. Olha, Donald Trump estendeu por mais um mês a venda de petróleo russo, né? Ou seja, no final das contas, volto a dizer, os negócios vêm primeiro, né? Ou seja, essa é a ideia, pelo menos, de Donald Trump, né? Para eles, os negócios vêm em primeiro lugar. Então, vamos ver, porque Xi Jinping também é muito prático nesse sentido. Ou seja, o que for conveniente para ele e o que, né? Quanto menos desgaste isso gerar para ele, é isso que ele vai fazer. E bom, vamos ver, né? Vamos ver qual vai ser o enfoque. Não imagino que eles vão fazer uma declaração muito dura. Sim,
Incomodou eles o que publicou o Financial Times, que dizia, supostamente, que Xi Jinping disse a Donald Trump que Putin sim vai se arrepender ou poderia se arrepender no futuro da guerra da Ucrânia, né? É como se fosse uma mensagem sutil de que no futuro talvez ele se arrependa, algo assim. Sim, como se fosse perder. Aham, mas isso quer dizer, mesmo que fosse verdade, obviamente um governo nunca vai reconhecer. Não só Seja chinês ou... o que for, quer dizer, em geral, o que se diz nos bastidores. Normalmente isso não vai ser reconhecido, a não ser que tenha sido gravado, mas se não, não vai ser reconhecido. E por isso imediatamente saíram e disseram: não, nós não dissemos isso. E, e a Casa Branca também não saiu para confirmar que, ei, sim, você disse isso. Não, não, não. A Casa Branca também não deu importância para isso. Na verdade, foi só mais um vazamento para o Financial Times, sem grandes consequências, né? Ou seja, além dos boatos e tudo isso que acontece nesse tipo de vazamento, o importante vão ser os fatos. Ou seja, de verdade, o que vai acontecer. Ou seja, se você vê, olha, você vê uma China a partir dessa visita, mandando um monte de armas, ou soldados, ou o que for, para Putin, você diz, então, obviamente, está se inclinando totalmente para a Rússia. Mas se você vê a mesma coisa de sempre, de que, sim, somos amigos super camaradas, e nunca manda realmente uma ajuda importante, então você diz, provavelmente não é. É só da boca para fora. É só da boca para fora. É que é a mesma coisa com o Irã, ou seja, para o Irã ele diz, não, sim, meu melhor amigo, e agora está mandando sistemas de defesa árabes para ele. Ou seja, ele joga com todos. E tem o Paquistão negociando. E acelerando a negociação para... Que todo o problema acabe logo. Ela é a garota mais disputada da China agora. Sim, exato. Ou seja, vamos lá, eles sabem qual é a sua posição e aproveitam essa posição perfeitamente. E eles têm um estilo, bem, pouco confrontativo visualmente, né? Quer dizer, não, geralmente sim, de vez em quando fazem seus comentários, mas normalmente não são muito confrontativos se não for necessário, então. Ou seja, eles ficam um pouco mais, digamos, nos bastidores, né, fazendo seus acordos. Vamos para outros assuntos. Digo, e os analistas dizem que o fato de que dois dos dois presidentes das potências vão visitá-lo em tão pouco tempo, coloca a China no centro de tudo. Colocam ela no topo, claro, né? Ou seja, te mostram quem é o poderoso agora. Quem eles estão tendo que visitar, né? Claro, ou seja... Irmandra de Rublos, obrigado. Como você está? EMT, saudações a toda a comunidade que está chegando. Tapatia Plus, boa noite. Bem, há outros temas, há outros assuntos também importantes. Deixa eu ir para as imagens, né? Porque há várias imagens que estão aí. Pendentes, então, eu acho que começamos com esta imagem. Vamos ver se conseguimos colocar aqui na tela. O que estamos vendo aqui? Aqui estamos vendo um ataque que aconteceu em uma região da Rússia, que já foi atacada várias vezes. E, bom, depois fez parte dos ataques. Daqui a pouco vamos falar mais adiante sobre o que vai ficar mais intenso esse assunto. Essa região se chama Ryazan, é uma área da Rússia que tem muitas refinarias, apesar de terem defesas. Bem, eles não conseguiram deter, então, os ataques dos drones ucranianos. Bom, então é isso, né? Esse é o assunto, né? Aí está o tema. Também temos outra imagem. O que vemos aqui é o principal comandante militar da Ucrânia, que, por sinal... Alexander Sirinsky, ele foi treinado na Rússia, curiosamente, e, bom, a questão é essa. Mas ele é o comandante máximo, é na Ucrânia. Ele é da Ucrânia. Mas ele estudou na Rússia, então ele tem muito conhecimento das estratégias russas. Essa pessoa, neste momento, nesta entrevista, comenta que já se sabe por parte da inteligência que a Rússia está planejando operações ofensivas agora a partir da Bielorrússia. Ou seja, vão voltar a atacar o norte da Ucrânia. Lembram? Foi assim que a guerra começou em 2012, com ataques no norte. Essa famosa cidade de Bucha, que ficou horrível depois que conseguiram tirar os russos de lá, fica justamente nessa região do norte. Outra imagem que chama a atenção também é essa aqui, que mostra um robô simplesmente subindo escadas, né? Está em câmera rápida. Sim, câmera rápida, sim. Sempre colocam eles em câmera rápida. Sim, porque ainda são um pouco lentos. Mas pelo menos o movimento já flui um pouco melhor, né? Já não é só a Boston Dynamics, né? Agora são várias empresas. Todos
Os dias estamos mostrando, Um robô aqui. todos os dias tem. Um robô fazendo algo diferente, né? Fazendo coisas diferentes. Ou pagando mico. Ou pagando mico também, né? Quer dizer, tipo, aliás, 2 ou 3 vezes a gente tem que colocar, porque de manhã a gente colocava Outro que não podiam desligar. que não conseguiam desligar e está dançando. E que está dançando. Eu entendo perfeitamente, é muito difícil. É muito difícil. Eles não conseguiam acompanhar o ritmo dele. Bem, são provas talvez muito... Básicas, talvez, obrigada. Não, obrigado. Já vai, obrigada. Ter, também, obrigada. Imagem chamou a atenção. É a imagem da estrutura de uma estátua, né, que estão fazendo. Que seria, dizem, a estátua de Jesus mais alta do mundo, segundo o que relatam. Vão tirar o título do Brasil. Do Brasil, né? Ou seja, vai ficar mais alta, mais grande que a do Brasil, supostamente. Supostamente. E essa vai ser na Armênia. Será feita na Armênia, segundo relatos. É um tema interessante. Aqui está o outro lado. Vejam como está ficando e reparem nas pessoas pequenas lá embaixo. Bom, a verdade é que sim, é surpreendente. Realmente precisam fazer isso também. Algo sim, Né? Mas uma cruz. Sinceramente, acho isso ridículo. Há coisas mais importantes para gastar dinheiro, mas cada um faz o que quer. cada um com seu dinheiro. Digo, quando é um monumento ou tipo assim como a Torre Eiffel e tal, sempre são criticados. Ou seja, não tem como não serem criticados. Como? Você está criticando Não. É que tem gente muito crítica. que nada parece bom, nada gostam? Não quero dizer nomes, homem. Nada agrada a eles mesmo. Mas isso normalmente de quê? Perguntaram às pessoas se queriam construir isso e elas disseram que sim. Mas muitos fazem e só depois perguntam. Sim, não. E sempre tem aquele clássico de que não, que façam pesquisas, não, que perguntem para as pessoas. Sim, pois é. É, não. Mas sim, sério, tipo, realmente sempre tem gente que critica isso. Não quero dizer, não insisto mais. Então deixa assim e seguimos com outras imagens. Então não, mas é que se você parar para pensar como era a França, como era Paris, quer dizer, a verdade é que parece muito bonito e de repente uma coisa, quer dizer, o ferro no meio assim, você pensa tipo, está horrível. Agora você já se acostumou com a imagem e já parece, bom, sim, é bonita a Torre Eiffel. Mas na realidade é uma estrutura de metal toda pontuda. E sim, quebra totalmente o estilo da arquitetura da época, né? Tipo, fica estranho, né? Mas acabou se tornando um grande símbolo, né? Igual a figura de Jesus lá no Brasil. Seja religioso ou não seja religioso. O ponto é que a figura já é um clássico do Rio de Janeiro, sabe? Sim, do Rio de Janeiro. Então, em todas as imagens ela sempre vai aparecer lá, né? Então, é isso mesmo, essa é a situação. Esse é o ponto. Também outra das coisas. Ninguém me perguntou se eu queria o Cerro de la Sila. Essa é a minha altura. Isso é o meu natural. Bom, aqui estamos vendo o que está acontecendo. Aí, não sei se você. Eu não coloquei. Eu não coloquei, eu não mandei. Não, foi você quem colocou. E você mandou. Ai, sim, é assim, na Turquia. Já lembrei. É que eu te conheço. Na Turquia. Sim, de manhã você também tomou banho. Na Turquia houve drones que estavam batendo nas janelas. Vários apartamentos foram afetados. Não se sabe nem. Bom, eu também não coloquei a informação sobre a origem do drone, o propósito do drone, mas várias casas foram atingidas. Que bom. Quer dizer, mas você sabe quem foi? Pois não. Bem, é que ainda não colocaram. Você viu que também a Turquia Este é, por exemplo, o tema do Irã? Bem, não, eu não quis opinar. Bom, até opino, mas não sei. Não critique o Irã, né? Não. Então não sei de quem seja e eles não deram muita informação. Bom, outra das imagens também de hoje é esse indivíduo que está reportando ou falando sobre robôs. Do robô Walter. Sim, não, o terceiro robô do dia. Não te falei? Este é o Walter. Este é o Walter. Walter trabalha, pois esse aí, se pudesse, virava pedreiro. Vira pedreiro, dizem que ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, pois está sendo construído no Reino Unido. Por quê? Porque no Reino Unido há escassez de pedreiros. A média de idade dos pedreiros é de 45 anos, ou seja, já são mais velhos e essa é a profissão deles. São jovens, não dá para dizer a idade. Mas essa é a média. Já conhecemos pedreiros de 80 anos. Sim, mas se essa é a média, significa que tem gente
Tem gente de 80 anos ainda trabalhando como pedreiro. Pedreiro, mas também muito jovem, né? E não tem gente muito jovem. Já conhecemos pessoas de 125 anos. Não, desculpa. Tá bom, tá bom, tá bom. Então, bom, esse robô que se chama Walter pode fazer várias coisas, as mais pesadas, ou seja, as que são mais difíceis. Não, não, não. Não, claro que eu coloco. As mais difíceis ou mais pesadas de fazer para um pedreiro, né? É seu xará, Walter Osório. Sim, É Walter sem assim lei? Walter sem assim lei. É W. Elter é Walter. Walter. Ok, ok. E o único problema desses robôs é que, bem, ou seja, até agora o que eles podem fazer é meio limitado. Ou seja, mas por exemplo, quando são casas de conjuntos habitacionais do Infonavit, ou seja, que todas repetem exatamente o mesmo padrão. Sim, então eu imagino que seja muito mais simples. Mas se for nas casas, ou seja, eu sinto que substituir um pedreiro por um robô vai ser muito difícil. Ou seja, na verdade, a tendência agora é que estão substituindo mais profissões como advogados e outras coisas por causa dos sistemas de IA, né? A máquina, mas a IA, digamos, está conseguindo não tirar o advogado, obviamente, mas sim diminuir a quantidade de advogados que antes eram necessários em um escritório. Antes era preciso ter. Investigam. Sim, os juniores, como são chamados, são os responsáveis por fazer papelada e investigar. Pois é. Sim, você ainda precisa, mas não tantos. Antes eram muitos, agora são poucos. No caso dos carpinteiros, eletricistas, pedreiros, muitos ofícios, bem, não. Como você os substitui, ou substituídos, está difícil. Como você lida com tantos materiais, por isso te colocam assim. Sí, que Tipo aqueles bloquinhos, como outro dia que colocaram um assistente, um robô assistente, você se lembra? E que eu publiquei aqui, já vendo os detalhes, você percebe como que eles configuram tudo. Sim, eles fazem tudo para que o robô pareça muito bom. E a bananinha, por exemplo, ele pega uma banana e faz um smoothie, né? Ele pega a banana e faz assim. Sim, Você disse, colocaram o chat no celular. Se a banana, se você faz. o zoom, ou seja, dá para ver que a banana está cortada assim e só isso. E tudo está assim, meio que colocado para aqui, né? Então, dá para ver, olha, Claro, é assim, não é fácil. Não é fácil o que fazemos. Então, por exemplo, eu dava um exemplo. Uma pessoa que trabalha como analista de robôs. E em casa, como você ensina sobre diferentes máquinas de lavar? As diferentes lava-louças nos países onde usam lava-louças, ou seja, tudo isso você teria que estar treinando para cada máquina de lavar diferente que surgir, microadaptações. ou seja, como você faz aí? Quer dizer, sim, entendo exatamente. Mas eles vão fazer isso mais cedo ou mais tarde, mas ainda falta, né? Ainda falta. Ainda falta. E olha só, a maquininha não é tão pequena assim. Não. Não, não é uma maquininha. Um tremendo, né? Quer dizer, sim, está bom, bom. Isso sim, o único lado bom de ele vir é que não vai faltar nas segundas, isso sim. Não faltam nas segundas vão dizer. Isso sim, não tem problema. Ir, isso sim. Não tem problema, mas acho que isso vai sair mais caro, né? Sim, claro, quer dizer, é esse que. que Coisa tipo, já nem falo mais, já era isso. Isso é o que eu esperava para o ano 2000, mas tudo bem, vamos lá? Estamos 26 anos atrasados. Isso, o que sempre imaginavam nos filmes, sempre aparecia o ano 2000 como a coisa mais futurista do mundo. E bem, só agora está começando a ficar interessante. Essa imagem que vemos aqui também está. Aqui estamos. Sim, vimos, mas repetimos porque é legal e interessante. Aqui estamos vendo, vamos ver os gatos nas trincheiras. Que bom! Os gatos sempre foram animais super úteis para deter as pragas de ratos, mas eles também têm a capacidade de ouvir os mísseis antes que eles cheguem. Muitas vezes os soldados sabem antes mesmo de perceberem, graças à forma como os gatos reagem, os gatos e os cachorros em geral. Mas os gatos, porque eles ouvem os assobios de muito longe. Claro, claro, claro. Bom, isso também faz parte. Temos outra imagem, não é? Acho que sim, é essa ou não. Não, essa era a posição. O assobio é da inundação, muito longe, sim. Que, aliás, foi tremendo, ou seja, até de manhã, que foi quando relatamos, já eram 18 pessoas falecidas. Bom, eu ainda não verifiquei se há outra atualização. Também temos acompanhado o assunto do Ebola. Sim, mudou um pouquinho, mas vamos esperar até amanhã para ter uma atualização mais completa para ver como está a situação. Claro, continua avançando, obviamente, né? Mas então a gente comenta melhor amanhã, né? Porque é muito interessante, mas também não é tão urgente, né?
Mudando de assunto, aqui terá outro robô, veja outro passo. Sim, então vamos logo, assim que vocês virem. Mas olha, de verdade, eu não sei porque essa mania quem constrói robôs quer que eles façam coisas artísticas. Os robôs, tipo arte, deixem isso para os humanos, é isso que queremos fazer. Sim, quer dizer, não faz sentido, mas tudo bem. Este é um robô que pode esculpir mármore, esculpir, esculpir, esculpir mármore. Sim, é incrível. O que o seu robô faz? Não, ele cospe. É isso que ele faz. Tira a meleca também, tira a meleca e cospe. Isso é tudo o que ele faz. E quer dizer, sim, que pareça ser assim, este seria mais sutil que este. Aí está fazendo sua obra, tirando o trabalho de... Aqui dá para ver quantos artistas, né? Sim, está mudando. Mas isso sim, dá pra ver, tipo, fica interessante quando eles estão fazendo, né, essa perfeição robótica, né? O que demorou, que você acha, meses ou anos, talvez, para construir esse aqui em só. O que diz aqui? 15 dias ele faz, ou seja, isso aqui fica pronto em 15 dias. Quanto tempo leva um número? Meses? Não. E ele deve estar se revirando no túmulo aí. Este Michelangelo, como é que se chama o outro? Michelangelo, ele é o bom, né? Donatello. Não, Michelangelo Leonardo. Não. Para isso, para qual a escultura é Miguel. Miguel Ángel, certo? Miguel Ângelo, sim, exatamente. Bom. Vamos às notícias, né? Cara, que notícias. Vamos continuar conversando melhor. Não, já não tem mais imagens. Não tem mais imagens. Acabaram. Passem as imagens. Comunidade, passem as imagens, por favor. É que eu já quero ficar aqui na sessão de imagens. Bom, acho que acabaram. Essa, não? Essa a gente não viu ainda, não. Olha, não. Essa a gente não viu. Essa é na região de Donetsk, na área que está ocupada pelos russos. Esse é um ataque ucraniano a uma área onde os russos mantêm material militar guardado. Então, bom, hoje houve ataques nessas áreas e aqui conquistamos. Bom, agora vamos falar sobre a Ucrânia. Vamos. Vamos, já vamos. Digamos outra notícia. Sim. Vamos, continuamos falando. Vamos lá. Vamos falar sobre o tema da Ucrânia hoje. Zelensky e Putin, os dois definitivamente não são bobos, eles estão bem atentos a esse assunto da guerra. E o presidente da Ucrânia hoje já aprovou novos planos de ataque para junho na Rússia. E já se fala que vão ser usados os mísseis de longo alcance que a Ucrânia criou, para não ter que ficar esperando que deem permissão, porque é ridículo ter que pedir permissão para atacar o seu próprio país e o país invasor. E, bom, Zelensky informou que o alto comando militar já atualizou todos os últimos acontecimentos e que o exército ucraniano já mantém e expande posições em vários frontes. Kiev está focando sua estratégia em refinarias, estações de bombeamento e portos de exportação de petróleo, com o objetivo de interromper o abastecimento de combustível para as forças russas e afetar a economia de guerra do Kremlin nos últimos 4 anos, o que é ridículo, pois já estamos esse tempo todo nessa guerra. Eu tenho assistido às entrevistas com os russos. No começo, sim, eles diziam que iam ganhar, que não sei o quê, mas nesses últimos meses eu os vejo super de saco cheio. Agora eles me dizem, é que eu não vou opinar porque senão vão me colocar na cadeia. Assim as pessoas já estão cansadas do que está acontecendo, e isso que nem sofreram tanto quanto os ucranianos, mas a economia realmente está pesando para eles. A questão é que a preocupação, além disso, é com os militares ou os altos comandos. Que é isso. Por isso, o Putin está paranoico? Eles estão muito irritados, porque agora estão mais fracos do que quando começaram. Quer dizer, você diz... Não é possível que o seu país vizinho, que não tinha capacidade de fabricar mísseis, que não tinha capacidade. Quer dizer, tinha talento, mas não tinha essa necessidade urgente de estar fabricando, ele diz. Não é possível que não tenham conseguido parar as fábricas. Outro dia chegou um ataque e deixou uma parte do prédio destruída em uma empresa de drones, e o pessoal dos drones dizia, ei, desde quando a gente se mudou? Quer dizer, sim, temos algumas operações lá, mas já estamos espalhados por toda a Ucrânia e também no exterior, porque sabíamos que algum dia iam nos atacar, obviamente, né? Quer dizer, o que aconteceu foi que não agiram rápido, não houve boa inteligência, apesar de que, sempre foram muito especialistas nesse assunto. É muito estranho que isso tenha acontecido.
Bom, já se fala em dezenas, até tem outros que dizem muito mais do que dezenas de vezes que tentaram tirar a vida do Zelensky, por exemplo. E coisas assim, e nunca conseguiram, quer dizer, nunca conseguiram fazer isso em 4 anos. E você pensa, poxa, isso é realmente estranho, porque, sim, bom, atacam um ex-agente que mora na Inglaterra, e isso viraliza muito. O que fizeram nessas operações? Tipo, quando aplicaram aquela injeção de reatividade, ou um químico reativo, lembra? Ou coisas desse tipo. No outro caso, bom, um ucraniano, por sinal, um ex-presidente, algo assim, que jogaram nele uma espécie de sim, Você diz antes da guerra, assim desde antes da guerra. deformaram ele, Tudo o rosto dele. sempre faziam operações assim, e agora com esse nessa guerra, tendo ele como vizinho, que essas operações não tenham sido feitas ou não tenham tido sucesso, mas você vê operações com generais sendo eliminados dentro da Rússia pelos ucranianos, ou seja, como é que eles não vão ficar paranoicos com isso? E como é que os altos comandos russos não vão ficar irritados por terem permitido que isso chegasse a esse nível? Então, o problema não é tanto isso, mas sim quem pode ser o próximo. Ou seja, o próximo líder que a Rússia vai ter, porque claramente não parece que vai ter um presidente propriamente dito. Mas o próximo líder provavelmente vai ser muito voltado para o militar, ou talvez não. Então, Provavelmente as estimativas em termos numéricos, segundo agências de inteligência e fontes independentes. Segundo bancos de dados de meios de comunicação russos exilados que não podem estar na Rússia, calculam que os soldados russos mortos estão entre 280 mil e mais de meio milhão de pessoas, ou seja, soldados russos que perderam a vida. Considerando os feridos que não podem voltar à linha de frente, o número pode chegar a 1,5 milhão que não retornaram. No caso dos ucranianos, perderam a vida entre 100 mil e 140 mil, mas soldados que não podem voltar para a linha de frente, 600 mil. bom, então vamos para outros assuntos também importantes. Está sendo revelado, já colocamos nos comentários que amanhã vai acontecer uma ação formal contra Raul Castro, o irmão de Fidel Castro, Exatamente. no dia 90 e tantos. 94 anos, 90 e 94 anos, está super velho. O ex-presidente cubano Raul Castro, que lembramos que foi presidente por um tempinho. Amanhã vão ser apresentadas formalmente acusações em Miami, segundo várias fontes que estão familiarizadas com o caso. Isso saiu na Fox News. E bom, esse homem de 94 anos foi presidente de Cuba de 2008 até 2018 e é o irmão mais novo de Fidel Castro. As situações estão relacionadas. Vocês se lembram, já comentamos sobre isso? Sobre a derrubada de um avião em 1996, na verdade? 2 aviões civis do grupo Brothers to the Rescue, que infelizmente perderam a vida nesse caso, 4 exilados cubanos. E, bom, o procurador-geral interino, esse Todd Blanchett, que também é subdiretor do FBI, Christopher Haya e a senadora Ashley Moody. O procurador-geral da Flórida, James Uterny, deve comparecer à coletiva de imprensa. O diretor da CIA, John Radcliffe, se juntou na semana passada. Ela percebeu, houve uma viagem para Havana que, bom, foi super estranha. Não sei há quanto tempo alguém desse nível não ia para Cuba. E então, bom, eles estavam conversando sobre esse assunto, acabou vazando essa possibilidade. E bom, amanhã a gente supostamente vai ver isso. Agora, o que muda é essa questão com Cuba. Que podem chegar de repente e podem levá-lo como fizeram com Maduro ou algo assim. Ou o que muda quer dizer. O que muda, né? Então, isso sim, essa pergunta está no ar, por que não? Realmente não sabemos, né? Quer dizer, a gente não sabe qual é realmente a intenção de tudo isso, né? No final das contas, se a intenção é fazer o que fizeram com o Maduro, eu acho que no caso dos cubanos pode ser que as operações sejam bem diferentes, quer dizer,
que é um país que está muito mais perto dos Estados Unidos e que já teve seus atritos no passado. Então, não acho que vão facilitar nesse sentido, como aconteceu com, né? Então, esse excesso de confiança do Maduro, eu acho que foi o erro dele, né? Sim, mas não acho que isso vá se repetir, mas enfim, quem sabe, talvez, vamos ver. Ultimamente, os americanos têm mostrado muitas imagens da Delta Force ou fazendo exercícios, vocês sabem, né? Como que dando a entender que, tipo, estão aí, né? E que daqui a pouco vão operar e tal. Sim, é como se estivessem tentando mostrar força um pouco, né? Esse é o assunto que tem rolado nos últimos dias. Então, pessoal, as tempestades continuam? Tem mais disso ou não? Né? De Cuba, né? Da Venezuela, sim. Hoje, Jorge Rodrigues, o irmão de Delcy Rodrigues, afirmou que vão libertar 300 presos políticos nos próximos dias. Agora, se vão fazer isso direito, não sabemos, porque na verdade, da última vez só fizeram a gente de boba. Ele nem tem cabelo, mas o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela garante isso, né? Que 300 presos políticos vão ser soltos pela lei de anistia. Ou seja, Que o ponto é que então Rodrigues já dá esse aviso de, você diz, é uma boa notícia, né? sim. Tomara que se cumpra de verdade. Bem, hoje, na verdade, sim. Libertaram uma jovem de 16 anos, sim, e também a mulher mais velha que eles tinham detida, de 70 anos. Já a soltaram na segunda-feira. Na segunda-feira atiraram Samantha, ela se chama Samantha. A soltaram, a jovem ficou 6 meses, sim, não, é uma coisa... Ela ficou detida por 6 meses, de 16 anos, não é? Então, sim, está terrível, né? Agora ela vai poder voltar para sua casa, para a escola, quem sabe o que ela deve ter passado. Ficou detida lá por 6 meses. Foi basicamente porque ela é irmã de um militar dissidente, ou seja, não há motivo para dizer que ela fez algo de errado. Nem sequer nada. Manifestante, não, 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 nada além disso. É só porque ela é irmã de não. E a família dela vem sendo perseguida há vários anos. Na verdade, vários tios dela, um tio, o irmão mais velho dela e um primo ainda estão detidos. Bom, então é assim que estão as coisas. Bom, tomara mesmo que as coisas sejam diferentes, como prometeram Delcy e Rodrigues. Independentemente de que, bom, tem que haver eleições, mas se eles realmente querem uma mudança, como disseram, então teriam que agir de uma maneira muito diferente. E isso está longe, né? Eu tenho conversado com pessoas que nos escrevem da Venezuela e que nos dizem que sim, como se tivessem dado uma maquiada, mas eles veem as coisas do mesmo jeito e não sabem quando vão acontecer essas tais eleições famosas, né? Esse é o tema que ainda fica pendente. Vamos para outros, bom, vamos já para os comentários. Deixamos aqui a imagem de como estão as tempestades neste momento. Lá no Texas, em Coahuila, quer dizer no... Bom, já em Coahuila, agora já não. A essa altura, já, como vocês podem ver, as tempestades já desceram um pouco mais para o sul. Digamos, né? Vamos tirar o comentário aqui e vamos... Aí está, aí dá para ver. Bem, em direção ao centro, ao leste do México, lá para Tamaulipas. Possivelmente estejam ocorrendo algumas tempestades. Em alguns pontos, também para o centro do país, vão ocorrer tempestades. Isso é agora, isso é neste momento. Então, se olharmos, a maior quantidade de tempestades está em São Luís Potosí e está acontecendo. Já passou por Vitória, já passou por Tampico e está nessa região entre São Luís Potosí e Tampico. Mas não está atingindo Tampico, né? Aparentemente está, digamos, em toda essa região. Em Ciudad Valles, por exemplo, não. Ali estariam as tempestades bastante intensas, como se pode observar, e sim, alguns outros pontos, por exemplo, em direção ao Oaxaca, em direção a Iguala, Cidade do México, Morelia nublado, Poza Rica também nublado, com possibilidade também de tempestades. Mas o forte, vejam só, é a quantidade de tempestades, é impressionante. Tempestade elétrica também segue para o Texas, indo para Wake e Waco. Vocês se lembram do caso de Waco, Texas, com tempestades muito fortes, Austin, Texas, San Antonio, etc. Houston também, por lá estão ocorrendo tempestades. Mississippi também, porque há outras áreas do sudeste dos Estados Unidos que também têm tempestades, não é? E que têm atividade forte em termos de, como é mesmo o nome? Sim, em relação à atividade elétrica, em relação às tempestades e toda essa situação, não é? Mas a maior que eu vejo é essa sobre São Luís, entre São Luís e Tamaulipas. Aí está. Vamos então aos comentários. Como vocês têm passado? Como vocês estão? Muito obrigado por nos acompanharem. Bom, digo, na medida do possível,
tentamos trazer não só notícias, mas também um pouco de senso de humor, né? Que é tão necessário nesses tempos. E bom, eu agradeço a toda a comunidade que nos recomenda. Muito obrigado por estarem aqui, por falarem de nós, por nos recomendarem e por tentarem estar tão presentes. Quer dizer, agora é isso, conversando, né? Conversando sobre o que acontece no mundo. Diz, tudo bem, é que, embora falemos o mesmo idioma, às vezes não entendo quando você faz comentários, Pepe. Um grande abraço. Marine Nemonte, olha, vamos indo, vamos nos entendendo. Acredite que eu também, quando vejo comentários ou vejo, de repente, publicações de, principalmente chilenos, né? Na verdade, às vezes fica difícil o que ele disse, o que isso significa, né? Como se traduz. Mas a verdade é que, aos poucos, já fomos nos acostumando e dá pra gente se entender entre todos os hispânicos. Não, porque até mesmo, olha, se for no mesmo país, ou seja, no mesmo país, de repente é que, pois falamos diferente, né? Então é como, não é a mesma coisa um madrilenho e um andaluz, né? O andaluz fala assim, né? Sei lá. Ou seja, e ele carrega muito no sotaque, principalmente ali. A gente tinha um colega na escola que era andaluz e ele era tipo, agora sim, o palhaço da turma, né? Claro, o clássico, sempre tem um palhaço na turma que é o mais engraçado. E era ele, sabe? Esse cara, ele era muito andaluz. Pois é, às vezes era impossível entender o que ele falava, né? Até os espanhóis diziam que não entendiam. E além disso, ele começou a andar muito com a gente, que basicamente éramos um grupo de um brasileiro, alguns mexicanos, e os outros eram espanhóis. E aí começamos a ensinar albures mexicanos para eles, né? Mas ele não tinha filtro. Ele contava todos os albures para todo mundo, mas era engraçado porque eram albures mexicanos, mas com sotaque andaluz. Era muito divertido ver isso. Ei, já viu que o teto é branco e não sei o quê, tipo, por exemplo, né, essa, e aí a gente morria de rir, dava muita risada de ouvir isso, essa mistura, né? Então, com a internet, lembro que os primeiros vídeos do YouTube eram assim, todos, como se diz, não sei o quê, em chileno, em argentino e não sei o quê, né? E lá estavam eles. E quais são as comidas favoritas dos... Tipo, a gente estava se conhecendo, os primeiros 5 ou 6 anos do YouTube era pra gente se conhecer na América Latina, né? E agora quem não sabe o que é uma arepa tá muito perdido. Não, né? Tipo, já meio que a gente se conheceu. Bom, eu me lembro se aquele chileno muito famoso, né? Um youtuber, Germán Garmendia. Germán, acho que já tiraram os vídeos. Mas alguém me mandou, na verdade, um amigo youtuber chileno, me mandou um vídeo dele, do Germán Garmendia, quando ele estava só começando. Eu não entendia absolutamente nada. Não. Não dava para entender, ele falava muito rápido e ainda tinha o sotaque. Sim, mas ele diminuiu, neutralizou um pouco para que todos entendessem, né? É impressionante. Saudações, muito boa noite, Marine Montes, saudações. Pai não. E papai Nova, que piada por telefone, mãe, eu voltei a discutir com meu marido e para ele aprender vou para a sua casa. Isso não vai adiantar nada, filha. Se quiser puni-lo mesmo melhor, eu vou para sua casa. Sim, ele vai aprender. Saudações para Jesus Narres. Obrigada, meu pai, por nos acompanhar o dia todo e nos manter informados. Saudações, Jesus. Saudações, Jesus. Raul Tapatia pergunta: o que é um anticucho? O que é um anticucho? Não faço ideia, não sei. Nunca ouvi falar. Beto Obama. Oi, o que perguntariam ao Trump? Quanto dinheiro precisa para ser feliz? A essa altura, não é mais sobre dinheiro, Beto. Não, mas a pergunta é boa. Quero dizer, vamos ver o que ele responde, o que eles respondem. Vamos ver como reagem, ou seja, quanto dinheiro você precisa para ser feliz. Quer dizer, é uma pergunta muito paradoxal, porque principalmente alguém que tem muito, né? Quer dizer, ou que aparenta, que sente a necessidade de aparentar que tem muito, digo, ele até tem, mas sempre finge ter muito mais do que realmente tem. Então, até onde isso vai, não é? Basicamente, né? Na verdade, talvez a melhor pergunta seria: você é feliz, não é? Quer dizer, de verdade, né? Quer dizer, José diz: anticuchos são espetinhos de coração muito bons, minha esposa é, mas tipo, é algo... Eu não sei o que é skewers, nem tampouco, nem anticuchos. De coração muito gostoso. Acho que deve ser uma fruta, verdura ou algo assim, ok? Não. Sei, né? Como você entendeu isso? Olha, é tipo... Diz, de coração super. Pessoa de ótimo coração, muito gente boa. O típico, fazia bem para o coração. Não. Tipo, é como. Tipo assim, como de nobres. Alguém nobre. Uma pessoa nobre, né?
Sim, deixa eu ver. Saudações diz. Mas tipo, aqui a gente chama de nobre as pessoas de bom coração. De bom coração. É muito nobre, mas pensando bem, será que é assim que falam em todo lugar? Porque se você diz, talvez, não sei se na Espanha, ao dizer você é nobre ou é muito nobre, será que não pensam que é da realeza? Ou se usam o termo nobre por nobreza de. Ela falou sobre deixar a palavra, que é diferente, e fez um anticucho, prato chileno popular de espetinho com carne e legumes grelhados, comum em festas e na comida de rua. Ok, sim, 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 então se come, ok. E aqui diz. Espera, não. Número 1, coração de boi ao alpino. Não diz número 1, diz não, coração de vaca alpino. Ok, então não é bom de coração, corações super bons. Ok, então comida. Se você está falando de comida, eu estou falando de comida. Ok, coração de boi, aí se come. Sim, pois é, comem-se. Eu não sabia, diz Rubius, como estão os porcos. E não um salve para Marcela, como você está, Marcela? Ela diz, aqui no Chile, carne vegetal é quando colocam espetos e depois na grelha. E, quer dizer, o que foi Tapatia que você não foi? Ou como é que tá a parada? Ele diz saudações para a Tapatia. Ele diz o tema para o próximo noticiário, resgate da Plus Ultra. O que é Plus Ultra? Plus Ultra? Você fala do Samsung? Samsung Plus Ultra? Não, ou o que será? O que será, Jalala? Saudações para MMT. Em Brownsville não choveu nada. Saudações também para Sendênio. Saudações para Marcela Riquelme. Saudações. Marcela. E também para Gabriel Duran Castro. E diz abaixo a ditadura e liberdade para Cuba. Saudações. Glória Hernandes, como você está, Glória? Saudações também para Mari Marimontes. Ela diz, você vem que mesmo assim falamos com Marcelo Leite. Saudações. Saudações também para a Panterita, para a Tapatia. Deixa eu cumprimentar o Raul Sex, como você está? Raul, e aí como você está? Diz Jalala que a IA pode transformar ou substituir entre 300 e 800 milhões de empregos antes de 2035. A maior revolução tecnológica da história já começou e vai avançar mais rápido do que a internet. Bom, isso realmente não está acontecendo. Quer dizer, na verdade, o que está acontecendo é totalmente diferente. Sim, acreditava-se que isso ocorreria e talvez ainda aconteça, ou seja, sim, haverá empregos perdidos. Há outros que vão ser criados, ou seja, definitivamente, mas está funcionando de forma diferente do que imaginaram. Existem profissões ou áreas que realmente podem diminuir sua. Por exemplo, pensava-se que seria um substituto para os designers, para os artistas, e isso não está acontecendo. As próprias pessoas também estão exigindo isso e dizendo não. Ou seja, queremos coisas originais, não queremos. Ou seja, então começa a ver como. Pois é, este é um. Talvez haja uma tentativa de criar uma divisão. Isso sim, vai haver uma luta. Ou seja, uma luta no sentido de que, por um lado, vai se tentar usar muito a ideia e talvez ela vá substituir muitas coisas. Sim, é uma mudança disruptiva forte, mas não está acontecendo como se chegou a acreditar, principalmente pensando que muitos empregos, digamos, de pessoas pouco qualificadas, seriam eliminados. O que mais está sendo afetado agora são pessoas muito qualificadas em certos temas, especialmente advogados, que foram os mais impactados. Sim, ou seja, você imagina alguém dizendo não vou estudar direito porque a IA vai me substituir. Pois eu não acho. Sinceramente, penso até o contrário. Pode ser que você se torne mais eficiente. Por exemplo, os programadores. Sim, os programadores disseram que a IA vai substituí-los porque sim, é verdade. Ou seja, a IA te dá toda a programação, sim, só que você não sabe nem como instalar, nem como mexer, nem como modificar. Ou seja, nunca vai ser perfeita, sempre vai precisar de alguns detalhes. Então, o que os programadores fazem agora é usar a IA. O que eles também dizem é que agora estão exigindo mais rapidez. Ou seja, o que antes era entregue em um mês, agora você tem que entregar em uma semana. Por quê? Porque eles, ou seja, os chefes ou os clientes, sabem que você vai usar IA. Ou seja, você não vai fazer isso sozinho. Ou seja, se te pedem para programar, talvez você se mexa e vai entender. Mas muita gente diz que nem tem tempo para ficar investigando se a programação está certa ou errada. Ou seja, se encarregue disso, o programador, use a IA que quiser. Mas você é o responsável por garantir que tudo fique bem programado, certo? Então, na verdade, está se tornando
a ferramenta ideal para os programadores. Talvez um programador de nível intermediário agora possa programar como se fosse de um nível mais avançado. Isso sim, isso provavelmente está acontecendo. Quem sabe, né? Mas não tem. Não sei se existe um precedente nesse assunto, porque tentaram comparar e eu acho que, voltando, a gente olha para trás e já foi comparado, por exemplo, o tema da luz elétrica e as mudanças que ela gerou. Ou seja, todos os empregos que foram perdidos quando a luz elétrica começou a se expandir e passou a ter luz. Tudo isso. E que foi Os acendedores de lampiões, os acendedores de lampiões, os acendedores de lampiões. Exato, então, que Quer dizer, se não, bom, sim, digo, na época talvez tenha sido criticado, né? Por exemplo, quando as indústrias mudavam, que passavam para as fábricas e tudo isso, e de repente chegava outra fábrica mais avançada e diziam: não, vão demitir pessoas. E realmente demitiam pessoas, mas contratavam outras. Até agora o sistema sempre se equilibrava. O que vai equilibrar isso? Esse é o problema. Ou seja, até onde? a gente vai inventar alguma coisa. Aham, eu acho que sim, exatamente. Eu acho que sim. Em algum momento a gente tem que encontrar aí um ponto de equilíbrio. Ele diz: ei, desculpa, posso te enviar uma foto? Ele diz: ei, mas o guia erra. Erra muito, erra muito. Sim. Sim, sim. O pai diz que o recorde atual do cubo mágico 3x3x3 é de 2,76 segundos e foi feito pelo polonês Theodor Sackler, de 9 anos. Ei. Quer dizer, garotinho, garotinho, garotinho. É uma criança. Quanto você disse? Você disse? Bom, mas quanto tempo ele levou para? Armando 2,76 segundos. Imagina só. Você resolveu um cubo mágico. Não, nunca fiz isso. Não, nunca mesmo. Eu também não. Você precisa saber o truque. É isso que deve fazer. Diz meu Alob 9812. O que Pepe acha da política no México? Diz meu Alob. Como você tem estado, minha de novena? Sobre qual assunto? Vamos ver? Sobre qual assunto você gostaria? Diz Antônio. Como você tem estado? Saudações também para o Guaxache, Texas. Merci. Saudações. Como você está, Antônio? Pegou tempestade aí nesse pedaço de tempestade que passou circulando pelo Texas ou onde fica Guaxache? Sim, não sei. Não vi onde fica. Não está nessa visita falsa, mas suponho que não tem como saber onde, em qual lugar está Guaxache. Ele diz que está na rodovia. Você está na estrada. Sim, acabou de parar no Oxxo e comprou chocolate. Muito bom. Me traz como se diz, uma água mineral. E então uma Pepsi Light? Uma Pepsi Light e 2 Pepsi Black. Saudações para Karin. Karen é um robô que faz tacos e serve taças de vinho tinto. Ela diz: é isso que você quer. Saudações para Panterita, que vai onde servem chocolates. Marilena manda saudações de Tehuacan, família Queiroz, Onofre. Enviamos saudações, abraços e ânimo aos doentes. Obrigada pelas informações de hoje, Marilena. Grata por estar aqui. Olá, Marilena. Sim, já lembramos. Falamos sobre essa companhia aérea da Venezuela recentemente. Nem lembro do que comentamos. Às vezes, ao contar a notícia, não trago todos os assuntos aqui. Mas se comentamos algo, você não lembra o que foi. Eu não me lembro. Só lembro que a última coisa de que me recordo é de um avião. De uma companhia aérea específica. A Plus Ultra, comentamos sobre a Plus Ultra. Também me lembro que voltaram a fazer conexões entre os Estados Unidos e a Venezuela. O primeiro voo saiu de Miami. Foi isso que lembro, não sei se era com esse colega. Eu acho que aí tem problemas com a Espanha, com essa companhia aérea, mas teria que verificar. Já não lembro o que comentamos. Diz anticucho é uma comida deliciosa feita de coração de boi, de origem lipenha, ou seja, se chama anticucho. Ok, eu acho que é anticucho. Antiquada é que a palavra linha saiu aí. Já, Aline. Saudações para quem ainda não cumprimentamos, Roblox. Também diz Federico. Bom dia, como você tem estado, Federico? Bom dia. Saudações até a Itália. Saudações também para bem, Raul, para Wendy. Como você está, Wendy? E aí, Wendy? Saudações de Nova York, diz Wendy. Saudações para Dieguito. Ela comenta que a chuva na cidade do México está forte e o trânsito uma maravilha. Sim, já imagino. Já imagino como o trânsito deve estar no máximo, né? Eu sei. Foi assim há alguns dias. Aqui, diz o papai. Em um dia como hoje, em 1977, o trem expresso do Oriente Direto fez sua última viagem. Foi um trem de luxo que fazia a rota de Paris e Istambul. Bom, informação muito boa, né? Não, eu não conhecia esse dado. Saudações para o papai da nova. Muito obrigado por compartilhar, por nos informar aqui sobre essas curiosidades.
Saudações para Puff. Como você está, Puff? Hoje, saudações para Fabian, que é membro do Aguacaton. Muito obrigado, Fabian, e a todos os membros do canal. E, acima de tudo, aos membros que já estão há muitos anos aqui nos apoiando. Muito obrigado por isso. Um grande abraço. Guilhermo diz, no México estão cancelando o Arcanjo. Estão cancelando ele. O que está acontecendo com isso? Qual Arcanjo? Será o Anjo da Independência ou o que será? O que será? Não sei, Guilhermo. A Peg diz, nós vimos tempestades, raios, perdemos a luz. Os móveis de fora voaram aqui no norte de Houston, Texas. Foi assim mesmo, Peg. Até logo. Com certeza, Peg. Saudações. Eles estão bem. Ele disse, como você tem estado? Drew Rublogs. Ótimo. Saudações, Terminator. Ele disse, tempo gostoso. O calorzinho está gostoso. Sim, está bom. Sim, está bom. Fez um calor não exagerado aqui. Aqui pelo menos também ficou bom assim. Ele disse, quem é daqui? Peruano, pergunta. Ei, sim, boa pergunta. Alguém que tenha passado pelo terremoto, por sinal? Ele disse, eu sim quero um robô que cospe e tira o ranho, disse Guilhermo. Verdade, eu também quero um. Que dança. Saudações ao pai de Noanauke. Já comentamos isso. Vamos ver, um sagelazo. Diz oi, papai, e manda saudações. Programa ótimo como sempre, muito obrigada. Muito obrigado. Saudações. Saudações também. Ela disse, não sei se lemos. Saudações para Gerês e Soli. Soli não disse mais nada, né? Vamos ver se não tem problema. Saudações para 1, 2, 3 e de mim. Ela pergunta, que questão fazer a um velho teimoso e fechado que não aceita argumentos? Ela diz, O quê? Essa é a coisa. Sim, é exatamente isso. Por isso o que se pode perguntar não tem, não há. diz papai da Noa que Trump perguntaria a Navarra, você apostou com Putin para ver quem se arrepende primeiro da guerra sem sentido contra Irã e Ucrânia? Muito boa pergunta. Ótima pergunta, repete o padrão, não é? Sim, faz de conta. Sim, eu sigo o mesmo padrãozinho. Que estranho, tipo, porque se já viu a lógica é que não repete o padrão. Não é? Exatamente. A operação deveria ter sido diferente, não é? Agora voltamos ao tema de inteligência. Diz, acompanho desde 2018. Que tipo de abacate sou? Diz ela, como você está? Não, poxa, você é super abacate. A questão é que os membros do canal, ou seja, aqueles que mantêm a assinatura, vai aparecendo um símbolozinho que também me permite ver há quantos anos estão aqui. Claro, os que não sei disso, mas sei que você esteve aqui. Lembro de você, Hugo, sempre. Faz tempo. Sim, claro. Eu agradeço muito a toda a comunidade, seja membro ou não, só pelo fato de estarem aqui. Eu agradeço demais. E que, bom, muitos já são rostos conhecidos. Bom, não são rostos porque muitos não têm foto, mas são nomes conhecidos para mim e, bom, eu agradeço muito por isso. É um artista. Bom, não sei, esses assuntos a gente não conhece. O que é coisa? O Arcanjo é um artista? É um artista, diz, de baixo nível, o raquetonero. E fala-se muito. Isso diz muito. Falou muito mal. A definição está ótima. Ele disse, falou mal da chimotrofia por falar da conquista e do circo que eles fazem. Por isso querem cancelar ele. Ele já está cancelado com a música dele. Tipo, pra quê? Não. Não. Está ótima, né, Ri? Hoje vamos trazer o Verderi. Vamos colocá-lo aqui na sessão de música latina ou rock hispânico para ele contar todas as fofocas pra gente. Sim, conta as fofocas. MT diz, quando Evo visitou a cidade do México em Coyoacán, quiseram tirar minha caminhonete da porta. Recusei e a polícia acabou movendo. 2 policiais ficaram vigiando minha caminhonete para evitar que os chairos mexessem nela. Caramba, colocaram segurança para sua caminhonete. Acho isso muito doido também. Que impressionante. Ele disse, mas não sei, Sebas está no Peru. Não senti porque estou em Arequipa, no sul. O tremor foi mais ao norte, mais forte. Obrigado pela informação, Sebas. Abraço para você aí no Peru. Ele disse, eu fui à feira de Cuyoacán. Tudo muito legal, que bacana, José. Que legal que você foi. Manda uma foto pra gente se quiser compartilhar. Que legal. Mas não, eu gosto muito de Coyoacán, é lindo. Sempre tentamos passar pelo menos um dia lá quando vamos à cidade do México. Ele fala de novo sobre o palhaço do Trump. Ele diz, David, como você está, David? Um grande abraço para o Davi. Ele diz, olá, Pepe e Estrice, gosto de ver vocês, pois trazem informações internacionais completas e independentes que a TV não mostra ou só resume. Saudações e obrigado, Ítalo do Chile. Um grande abraço. Como estão as coisas por aí, por sinal? Ele diz, quando conheci o Pepe eu não tinha filhos.
Uau, José, sério, que loucura. Não, ele está brincando. Não, ele está brincando porque sempre houve um filho. Não, José não tinha filhos. Quer dizer, Ele não tem, quando conheci Pepe, ele não tinha filhos. Não, ele tinha filhos. Você não... José não tinha. Sem filhos, Artema, eu acredito em você. Eles são pequenos. Eles são pequenos. Não sei se eles são pequenos, mas são. Tendo não. Não, talvez sim, eu acho que sim. Diz, espera aí, diz, Onde está? Onde está? o companheiro sumiu, está doente. Diz, Nery, como você tem estado? Saudações, Nery. Diz, aqui ao vivo. Diz, um grande abraço, Nery, como você tem estado? Saudações. Dígito diz que ficou com vontade de comer arepa. Sempre digo que espero irmos lá em breve, já que não tivemos chance. Você se lembra? Não, nem lembro onde fica. Não, sim. Onde estão os hambúrgueres? Hambúrgueres ou salsichas, isso mesmo. Bem, ao lado não. Não é um sim ao lado, quase em frente. Diz Maria Luísa. Diz, luz, saúde, bebê, já estou aqui, direto de Lima, Peru. Te conto que aqui em Lima o tremor não foi muito forte, mas em Ica foi sentido com força, já que estão no sul. É que veja, Sebas está mais ao sul, imagino eu então. Porque você tem razão, ou seja, foi em Ica. E Ica já fica mais ao sul, foi aqui, olha. E você tem razão, ou seja, sim, foi bem perto de Ica. Então, imagino que o pessoal de Ica deve ter sentido bastante. Estamos falando que, olha, aqui mostra uns 30 quilômetros de distância do epicentro. Então, sim, imagino que, e por isso digo, causou o problema que causou, porque realmente o sismo tem 50 quilômetros de profundidade, ou seja, não é um sismo muito superficial. Ou seja, me chama a atenção que sim, causou algum dano, né? Isso também. Saudações a Christian Reis, que manda um oi e um abraço para a esposa Tatiana. Eles nos assistem todos os dias. Obrigado pelas informações e um abraço ao casal por acompanharem o programa. Saudações, muito obrigado. Muito obrigada por estarem aqui. De onde vocês nos assistem, dá pra saber. Bom, saudações. E saudações também para diz aqui Jalalá. Hoje Zapatero foi acusado. Bom, as acusações públicas apontam possíveis crimes. Sim, entraram na casa dele, não foi? Fizeram lá checaram a casa dele. Sim? Diz aqui tráfico de influência, organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos. Sim, eu já sabia disso. Tem várias coisas aí. Tudo bem, veremos mais tarde o que aparece. Diz que as arepas são boas, vou procurar onde vendem ou vou fazer em casa. Aham. E bom, eu imagino que a gente vai gostar. Eu imagino o sabor. São gordinhos, mas de outro tipo de farinha. Sim, mas não sei se tem outro ingrediente ou só milho. São só os recheios. Sim, mas a massa da arepa, não sei se tem um sabor diferente, tipo, se tem alguma coisa diferente ou se vai ter o mesmo gosto de uma tortilha. Sim, digo, quem aí já provou, comenta aí, por favor. José Zarate, né? Ele diz, saudações, muito obrigado, Cléo, como você tem estado? Um grande abraço. Saudações também para Cebola, como você tem estado? Saudações. Cléo, saudações. De Martim, do papai. Muito obrigado por nos acompanharem. Vamos nessa, já era? Lembrem-se, estamos no WhatsApp, Telegram e também no Facebook, onde avisamos sobre as lives. X e Instagram. Isso mesmo, anticucho. Ou melhor, não é anticucho. É mais que isso. O corretor erra. Corrigiu ali, anticucho. Anticucho é o bom, então vamos ter que experimentar também. Vamos embora, fiquem muito bem, tenham um excelente dia, pois amanhã já é 20 de maio, o ano está passando rapidíssimo. E aqui, bom, continuamos atentos e comentando o que acontece no mundo. Muito obrigado. Estamos aqui desde cedo transmitindo. E à noite, na verdade... Cedo, pessoal. Sim, a transmissão agora está completa, a mais longa de todas. José Hernandes, Cebola, Cléo e toda a comunidade, um grande abraço, até logo. Interrompemos sua programação habitual. Obrigado por sintonizar a verdade. Aqui é PB. Ao vivo, a verdade é intensa, pura. O insólito é real, pura. Aqui a gente analisa, com foco global. Não fique de fora, conecte-se ao canal. PP ao vivo, controlando o sinal. PP e Astrid, mandando a real. Jornalismo cru, aqui se respeita. Ative o alerta, não perca a pista. Até a próxima. Sim, senhor. Vamos fazer a chamada. Inscreva-se. Ao vivo na área. Inscreva-se.